Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 4. Capítulo 38. Sid seguiu as instruções de Venom enquanto caminhava. Durante essa jornada, ele optou por caminhar em áreas escondidas o máximo possível, sem esquecer que ainda estava sendo caçado. Ao longo do caminho, ele não pôde deixar de notar a quantidade de bandidos que havia nos Estados Unidos. Acabou arrecadando algumas centenas de dólares em fundos de ajuda humanitária e um moletom preto com capuz. Com o capuz preto cobrindo sua cabeça, ele exalava um toque de mistério enquanto caminhava pelas ruas isoladas. Sid, por que você está sendo tão cauteloso? Acho que deveríamos ir com tudo em vez de ficarmos escondidos assim. Venom se comunicou telepaticamente com Sid, sua voz rouca cheia de confusão. Sid balançou a cabeça. Talvez quando chegarmos lá, mas por enquanto, precisamos ficar escondidos enquanto viajamos. Tem gente me caçando. Com isso, ele ignorou as perguntas confusas de Venom e se concentrou em agir rapidamente. Ocasionalmente, quando a luz do sol o tocava, seus pontos de energia aumentavam lentamente. E energia de fótons mais um, e energia de fótons mais um, e energia de fótons mais um. Enquanto Sid se dirigia à Fundação Vida, Ed Brock estava tendo uma luta contra Venom. Ed, isso é uma ilusão. Não é real. Você só está se sentindo um pouco mal. Caminhando pela rua, Ed tentou ignorar a voz em sua cabeça, convencendo-se de que era uma alucinação. Então, a voz estranha em sua mente falou novamente. Ed Brock, pare de fingir. Você sabe que é tudo real. Ignorando a autoilusão de Ed, Venom continuou. Humano, me escute. Você deveria ficar longe da Fundação Vida. Não vá lá. Incapaz de ignorar a voz em sua cabeça, Ed xingou. Merda, é meu trabalho. Enquanto falava, Ed sentiu uma onda repentina de fome. Engolindo em seco, olhou para as pessoas que passavam, sentindo uma vontade enorme de devorar seus cérebros. Ele sentiu que estava ficando louco, tentando ignorar o impulso, pensando que era apenas o parasita que o afetava. Entretanto, quanto mais ele ignorava a fome, mais forte ela se tornava. A voz em sua cabeça falou novamente. Humano, pare. É hora de comer. Viu esses cérebros deliciosos? Vá devorá-los. Ed Brock agarrou a cabeça, tentando ignorar a fome, mas não conseguiu. Para escapar da ideia de comer o cérebro das pessoas e da sensação de fome, ele correu para uma churrascaria e fez um pedido rápido. Incapaz de esperar, ele pegou a comida que seria dos outros e começou a comer, causando caos. As pessoas gritavam. Enquanto Ed se adaptava ao simbionte, a Fundação Vida percebeu que havia sido enganada pelo simbionte. Eles estavam verificando urgentemente todas as anormalidades ao longo da rota de fuga, tentando localizar o simbionte em fuga. Guardas de segurança com comunicadores vasculharam as ruas. Logo, a comoção em torno de Ed Brock chamou a atenção dos guardas. Encontrei uma anomalia, estou verificando. Um segurança negro falou em seu comunicador antes de entrar no restaurante e abordar Ed, que estava roendo uma lagosta viva de um tanque. Senhor, por favor, venha comigo. O guarda Thomas solicitou educadamente. Mas Ed, consumido pela fome, o ignorou e continuou comendo. O rosto de Thomas escureceu, e ele estendeu a mão para agarrar Ed, tentando levá-lo embora. Antes que ele pudesse tocar em Ed, ele foi empurrado vários passos para trás pela mão direita de Ed. O rosto de Thomas ficou mais sério, e ele instintivamente pegou seu bastão para dar uma lição àquela pessoa desconfiada e pouco cooperativa. Quando ele levantou o bastão, a mão direita de Ed, coberta de um líquido preto, deu um soco forte em seu peito. Bang! Em meio aos suspiros dos espectadores, Thomas foi lançado voando vários metros, colidindo com uma fileira de mesas e cadeiras. Vendo isso, Ed, ainda um pouco consciente, explicou apressadamente. Ah, eu não queria. Minha mão não está escutando. Com os funcionários gritando, Ed entrou em pânico e fugiu do restaurante. Lutando para se levantar, Thomas informou urgentemente em seu comunicador, alvo encontrado. Enquanto ele reportava a Ed, que estava fugindo, estava em estado de pânico. Covarde, você deveria ter comido aquele cara. A voz descontente de Venom ecoou em sua mente. Em pânico, Ed perguntou, o que você é? Um parasita? Ele não podia mais se enganar. Parasita? Venom repetiu em voz alta, aparentemente furioso, você é o parasita. Eu sou Venom, o grande simbionte Venom. E você precisa sair daqui agora. Essas pessoas vão te capturar e fazer experimentos desumanos com você. Correr? Ed ainda não tinha aceitado a realidade. Quando ele estava prestes a discutir, 4 guardas vestidos de preto apareceram à sua frente. Pare! Mãos ao alto. Os 4 guardas apontaram suas armas para ele. Merda! Ed instintivamente se virou e correu. Ao vê-lo correr, os guardas imediatamente dispararam suas armas tranquilizantes. Bang! 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 Gavinhas negras emergiram das costas de Ed, bloqueando os dardos tranquilizantes. Então, com um movimento rápido, as gavinhas arrancaram as armas das mãos dos guardas. Os guardas ficaram atordoados com o que viram. Mais guardas cercaram Ed e no caos que se seguiu, Ed demonstrou uma série de habilidades surpreendentes. Ele realizou muitas ações desumanas e tinha um senso de perigo que o ajudou a evitar muitos ataques. Os tentáculos negros derrubavam os inimigos facilmente, e até mesmo o líquido preto se transformava em um traje Venom que o cobria. Enquanto ele avançava, os guardas gritavam ao serem arremessados para longe. Alguns azarados foram agarrados por Venom, que então devorou seus cérebros. Parem-no! Não o deixem escapar!
Enquanto os guardas cercavam Ed e Venom, as pessoas da Fundação Vida assistiam às imagens em choque. Na sala de conferências, Drake abriu os braços, apontando para a tela, e exclamou: ele se fundiu com o simbionte, você vê? Virando-se para a equipe e os pesquisadores, ele elogiou: vocês viram? Eles se fundiram. Tris. Ele correu até o comunicador e instruiu urgentemente o guarda-líder no vídeo: traga minha nova criatura de volta. Capítulo 39. Depois de dar suas ordens, Drake observou Ed na tela, exibindo suas incríveis habilidades de combate, e comentou: esta é a forma de vida perfeita. Veja a perfeição, a força incrível, a defesa incrível e a velocidade incrível. Nunca vi uma forma de vida tão perfeita. Ele alcançou uma simbiose verdadeiramente perfeita com o simbionte. Drake continuou a elogiar. Entre a cerca de uma dúzia de pessoas assistindo à tela, algumas começaram a dar sua opinião. Senhor Drake, o senhor tem razão. Um homem de meia idade de jaleco branco concordou. A compatibilidade deste homem com o simbionte é incrivelmente alta, completamente diferente dos experimentos fracassados. Esta é a simbiose perfeita. Não acho que encontraremos um simbionte mais perfeito do que este. Precisamos trazer este homem de volta em segurança. Precisamos dos dados do corpo dele. Os olhos de Ralph brilharam de desejo. Ninguém entendeu melhor do que esses pesquisadores o quão importante era esse simbionte perfeito. Ele nunca tinha visto uma simbiose mais perfeita que essa. Experimentos humanos anteriores resultaram em morte imediata, e até mesmo os raros sobreviventes tiveram órgãos se deteriorando rapidamente e morreram logo. Nenhum deles havia demonstrado as transformações e o poder sobre-humanos vistos na tela. Mesmo sujeitos do teste que sobreviveram brevemente não demonstraram mais força do que pessoas comuns. Caso contrário, eles teriam demonstrado seu poder e escapado do laboratório há muito tempo, em vez de serem confinados para observação. Os pesquisadores ao redor dele concordaram e ficaram surpresos. Enquanto eles se maravilhavam com a forma de vida perfeita de Ed, ele já havia escapado de seus perseguidores e retornado para casa. Abrindo a geladeira, ele pegou um pouco de carne crua e começou a comer. À medida que sua fome diminuía, Ed recuperava a clareza. O que eu fiz? Ele disse irritado. Naquele momento houve uma forte batida na porta. Bang! A porta foi arrombada com um chute. Um grupo de guardas vestidos de preto entrou correndo e imediatamente disparou suas armas tranquilizantes contra ele. Venom rapidamente emergiu do corpo de Ed, sua forma negra o protegendo dos dardos. No segundo seguinte, o traje Venom cobriu Ed. Ei, espere, podemos conversar sobre isso. Ed tentou explicar, mas Venom, controlando seu corpo, não parou. Sua mão direita se transformou em um tentáculo negro que atacou os guardas. Agarrando um, Venom puxou para perto e desferiu um poderoso soco com sua mão esquerda negra. Num instante, o guarda ficou inconsciente. Venom saltou na multidão, nocauteando-os um por um, como se fossem crianças. Thomas, o guarda careca lá atrás, falou em seu walkie-talkie com medo. Não conseguimos lidar com ele. Ele é muito forte. Na Fundação Vida. Observando a batalha, Drake franziu a testa e perguntou: existe alguma maneira? Um pesquisador hesitou antes de dar um passo à frente. Podemos tentar ondas sonoras. Todos os olhos se voltaram para ele. O pesquisador explicou: experimentos mostram que os simbiontes são altamente sensíveis às ondas sonoras, o que pode causar dor e separá-los de seus hospedeiros. Podemos equipar nossos homens com armas sunicas para transformá-lo novamente em um homem comum. Drake franziu a testa levemente, sentindo-se um pouco decepcionado porque sua forma de vida perfeita tinha uma falha. Apesar disso, ele rapidamente deu a ordem de preparar as armas sunicas. Recue por enquanto. Drake falou no comunicador. Logo, os guardas se retiraram, deixando Ed confuso. Eles foram embora, disse Ed, confuso. Venom emergiu de seu corpo, sua grande cabeça com um olhar feroz. Não seja complacente. Eles não vão desistir. Devemos ir embora daqui. O coração de Ed batia forte, quase deixando-o com os joelhos fracos devido ao aparecimento repentino da criatura. Após uma breve troca de mensagens, ele aceitou a realidade de estar sendo caçado. Ele vasculhou suas coisas, reunindo rapidamente itens úteis para levar consigo. 10 minutos depois, ele desceu correndo as escadas, montou em uma motocicleta e saiu em disparada da Fundação Vida. Infelizmente, ele não tinha ido muito longe antes de ser notado por seus perseguidores. Um tiro distante foi disparado, e uma bala perfurou o pneu de sua motocicleta em alta velocidade. Ed caiu no chão, sofrendo vários hematomas e fraturas. Thomas e sua equipe se aproximaram lentamente. Com um sorriso, Thomas disse: você é um grande encrenqueiro, Ed. Deitado no chão, Ed parecia em pânico. Eu estava tentando te agradar. Thomas o ignorou e se preparou para disparar mais dardos tranquilizantes para imobilizá-lo completamente. Mas então, algo que chocou Thomas e Drake aconteceu. Um líquido preto escorreu do corpo de Ed, reparando rapidamente os danos e até mesmo consertando seus ossos quebrados. Ed se levantou rapidamente, o traje Venom o cobrindo novamente. Oh meu Deus! Thomas e sua equipe ficaram surpresos. Observando o monitor, Drake exclamou: incrível! A equipe de Thomas entrou em pânico e tentou atirar, mas foi inútil. Venom agarrou um guarda e arrancou sua cabeça de uma só vez. Ei, podemos conversar sobre isso, Ed. Diante do avanço de Ed, Thomas recuou, aterrorizado. Nada a discutir, humano. Venom o agarrou, examinando-o atentamente.
A longa língua de Venom lambeu o rosto de Thomas, deixando um rastro de saliva. Olhos, pulmões, pâncreas, tudo muito saboroso. Venom abriu sua boca cheia de dentes, prestes a engolir a cabeça inteira de Thomas. Mas um tiro distante o interrompeu. Venom fez uma pausa, virando-se para olhar para o atirador, seu rosto ficando feroz. Quando estava prestes a atacar, uma onda sônica penetrante preencheu a área. Zumbido. Não. Venom soltou Thomas, que caiu de joelhos de dor. Em segundos, o traje Venom se retraiu, deixando Ed em sua forma original. Cercado pelas ondas sonoras, Thomas tossiu algumas vezes e se aproximou lentamente de Ed. Em voz baixa, ele provocou. Ed, por que você não se exibe um pouco mais? Diante das armas apontadas para ele, Ed caiu em desespero. Parasita, estamos acabados. Venom estava igualmente desesperado, lutando em vão contra as ondas sonicas. Na Fundação Vida. Muito bem, Thomas. Drake deu um largo sorriso e ordenou. Traga de volta o simbionte perfeito, a criatura mais perfeita que eu já vi. Mas enquanto ele sorria e Thomas estendia a mão, e enquanto Ed e Venom se desesperavam, passos ecoaram por perto. Uma figura se aproximou lentamente. Capítulo 40. Sob a luz brilhante do sol, uma sombra se aproximou lentamente, caminhando em direção à confusão. Ao ouvir os passos repentinos, todos, incluindo Ed, se viraram para olhar. O recém-chegado usava uma capa preta com capuz, escondendo a maior parte do seu rosto, e exalava um ar de mistério. Amigo, este lugar é perigoso. Afaste-se, alertou Thomas em voz baixa. Mas seu aviso foi ignorado, e a figura continuou a se aproximar. Instantaneamente, Thomas e os outros ficaram alertas, com suas armas sutilmente apontadas para a figura, prontos para atirar se ele se aproximasse. Enquanto eles estavam em alerta máximo, Venom, sentindo algo, mostrou uma expressão de surpresa. Esse cara, ele não foi capturado? A voz de Venom chegou até Ed, que instintivamente perguntou. Você o conhece? A pergunta de Ed chamou a atenção de todos. Envergonhado pelos olhares, Ed disse sem jeito. Eu não quis dizer. Você sabe o que eu quis dizer. Nesse momento, Venom falou novamente, esclarecendo para Ed. Eu consigo sentir a outra metade do meu corpo que abandonei, ela está dentro dessa pessoa. Então, Venom rapidamente explicou a situação para Ed. Entendendo a explicação, Venom, controlando o corpo de Ed, falou com a figura que se aproximava sob os olhares atentos de Drake e Thomas. O que você está fazendo aqui? Para zombar de mim? Deixe-me ver que tipo de anfitrião você escolheu. Venom então examinou a figura misteriosa, mas não encontrando nada de especial, descartou-a dizendo, ele parece comum para mim. Enquanto Drake e os outros estavam intrigados com a conversa, a figura misteriosa parou em uma área menos afetada pelas ondas sonicas. De repente, um líquido preto emergiu do braço direito da figura, formando uma pequena cabeça de Venom. Minha outra metade tola, você vai se arrepender de ter me abandonado para distrair os inimigos. E ele não é comum. O Venom de Sid falou com uma voz rouca. Venom, controlando Ed, fez uma pausa e então sorriu presunçosamente. Sério? Não consigo ver nada de especial nele. Mas meu anfitrião é o anfitrião perfeito. Não há corpo melhor que este. Influenciada por suas palavras, a voz de Venom, cheia de orgulho, mostrou sua satisfação com Ed como seu anfitrião, acreditando genuinamente que ninguém poderia ser mais perfeito. Ele pensou que a outra metade estava apenas se gabando. Como ela poderia ter encontrado um corpo comparável ao de Ed em tão pouco tempo? Enquanto conversavam, Drake e os outros, analisando as informações, ficaram chocados e encantados. Na Fundação Vida, Drake correu até o comunicador. Sua excitação era evidente enquanto instruía Thomas. Thomas rápido, capture esse hospedeiro simbionte também. Um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto. Capturando inesperadamente outro hospedeiro simbionte? Quanto a capturá-lo, Drake não tinha dúvidas. Antes de terem as armas sonicas, ele poderia ter hesitado, mas agora não tinha preocupações. Ele até achou que o hospedeiro simbionte que se aproximava era tolo. Ele achava que ter um simbionte o tornaria invencível? Essa pessoa estava prestes a aprender uma lição difícil. O sorriso de Drake aumentou ainda mais, imaginando-se como a forma de vida perfeita após fazer experimentos nos dois indivíduos capturados. Sob o olhar atento da Fundação Vida, Thomas e seus homens se moveram. Zumbido. No segundo seguinte, homens carregando dispositivos sonicos correram até lá. Ed fez uma careta de dor, e Sid também foi envolvido pelas ondas sonoras especiais. Venom em sua mão mostrou uma expressão de dor e instintivamente se retraiu para a mão direita de Sid. Vendo que Venom também era afetado pelas ondas sonicas, Thomas e Drake, que o observava, suspiraram aliviados. Levante a mão. Precisamos que você venha conosco. Thomas apontou sua arma preta para Sid. Quando ele sentiu que a vitória estava próxima, algo inesperado aconteceu. A figura misteriosa, que eles achavam que não tinha poder para resistir, de repente teve uma luz azul emanando de sua mão. Experiência de raio de luz espiritual mais um. No momento seguinte, um feixe azul de alta energia apareceu, perfurando rapidamente o guarda que se aproximava com o dispositivo sônico. O dispositivo sônico na mão do guarda foi destruído, junto com um buraco no peito. Ah! Um grito ecoou, e o guarda caiu no chão. O que é isso? Todos os presentes ficaram chocados. Ed ficou de boca aberta. Venom dentro de Ed ficou atordoado. Venom dentro de Sid também ficou surpreso. Os sorrisos nos rostos de Drake e dos outros na Fundação Vida desapareceram.
Thomas e os guardas arregalaram os olhos horrorizados, duvidando do que tinham acabado de testemunhar. Disparar um laser manualmente? Sentindo o perigo, Thomas instintivamente puxou o gatilho de sua arma preta. Bang! A bala de prata girou rapidamente, indo em direção ao seu alvo. O tiro repentino assustou a todos. Quando viram o alvo da bala, ficaram ainda mais chocados. A bala foi parada por 2 dedos. Experiência de escudo de rebote mais 1. Experiência com dedo divino mais 1. O som de vidro quebrando ecoou enquanto o espaço ao redor deles se rachava como um espelho. Em câmera lenta, a bala de prata se contorceu sob o imenso impacto, e fragmentos espaciais fizeram sulcos profundos nela. Num instante, a bala mudou de direção com um ruído agudo, voando de volta. À minha mão! Thomas gritou. A bala de prata deformada estilhaçou sua arma, perfurou sua mão e se alojou em seu cotovelo. Agarrando a mão sangrando, Thomas ficou horrorizado. Os outros tinham expressões semelhantes, todos cheios de medo. Olhando fixamente para a figura encapuzada parada não muito longe, eles sentiram uma pressão sufocante. Em apenas alguns momentos, o raio azul e o desvio casual da bala colocaram uma pressão imensa sobre eles. Parecia que elas eram formigas, e ele era um deus parado bem acima delas. Quem é você? Thomas, suportando a dor, perguntou. Este não é o poder do simbionte. Você? Essa pergunta não era só dele, mas de todos. Ed, possuído por Venom, era forte o suficiente, mas comparado a esse cara, ele não era nada. Eles até suspeitaram que essa pessoa poderia derrotar Ed facilmente. Capítulo 41. Naquele momento, a cena ficou em silêncio, com o choque evidente nos olhos de todos. Ed estava igualmente inquieto. Depois de obter Venom, mesmo sem ter pensado muito nisso, no fundo, ele se sentia especial, até encontrar essa pessoa. Ao contrário das habilidades de Venom, tanto o raio azul quanto o método de desviar de balas pareciam incrivelmente poderosos. O estranho não fez muita coisa, apenas levantou a mão e resolveu tudo. Era como se uma aura avassaladora emanasse dele, sufocando a todos, fazendo qualquer resistência parecer inútil. Thomas e os outros ofegavam pesadamente, suor frio escorrendo de suas testas, sentindo a mesma pressão. Na Fundação Vida, Drake e os outros estavam grudados na tela, com as emoções à flor da pele. Um ser mais perfeito que um híbrido humano simbionte? Essa aura e poder surpreendentes pareciam divinos. O Venom dentro de Ed demorou muito tempo para se recuperar da descrença. Um hospedeiro tão poderoso? Essa capacidade de lidar com tudo sem esforço. Como isso pode ser humano? Sua outra metade havia se ligado a tal ser, mesmo sem querer, Venom não conseguiu evitar sentir uma pontada de ciúmes. Enquanto eles estavam em choque, o Venom de Sid se recuperou enquanto o dispositivo sônico era destruído. O líquido preto escorreu lentamente da mão direita de Sid. Eu disse que você ia se arrepender. O pequeno rosto de Venom se contorceu em um sorriso ligeiramente sinistro. Ele riu. Eu não dei poder a ele me deu poder. Você nem imagina a sensação viciante. Virando-se para Thomas e os outros, ele gargalhou. Rastejem seus vermes, vocês não podem vencer. Você não consegue imaginar o poder do meu hospedeiro. Apesar de estar atordoado pelo raio azul e pela deflexão da bala, Venom agora estava se deleitando em uma glória emprestada. Na Fundação Vida, Drake hesitou por um momento antes de ordenar pelo comunicador, abra fogo. Thomas e os guardas, reprimindo o medo, cerraram os dentes e ergueram as armas. Bang! 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 Balas de prata giravam e assobiavam em direção ao alvo. Então, algo ainda mais sufocante aconteceu. O homem de preto nem levantou a mão dessa vez, permanecendo quieto no mesmo lugar. As balas disparadas contra ele repentinamente mudaram de direção, refletindo de volta para os atiradores. Experiência de escudo de rebote mais 1. Experiência de escudo de rebote mais 1. Ah! Gritos ecoavam continuamente. Quanto mais balas disparavam, pior era a situação, com alguns até mesmo sendo atingidos no coração pelas balas refletidas, entrando em convulsões. Mesmo os levemente feridos sangravam muito, mostrando sinais de perda de sangue. Naquele momento, o homem de preto exalava uma presença ainda mais sufocante, enchendo todos de desespero. Não só as balas foram ineficazes, como o oponente nem sequer se moveu para neutralizá-las. Eles nunca sentiram tal sufocamento ou uma presença tão invencível. Até mesmo Venom em Ed ficou com os olhos arregalados e a boca aberta, claramente chocado com a cena. Venom do Sid, apesar do próprio choque, zombou. Ah, metade abandonada, viu? Este é o poder do meu grande exército. Você, Venom sentiu raiva e ciúmes em Ed. Naquele momento, sirenes foram ouvidas à distância, indicando que alguém havia chamado a polícia. Ao ouvir as sirenes, o misterioso homem de preto se moveu levemente, começando a sair. Ao vê-lo sair, Ed não pôde deixar de gritar. Quem é você? O homem de preto se virou para olhá-lo, e na sombra do capuz, um par de olhos dourados deslumbrantes encontrou os seus. Por um momento, Ed sentiu como se estivesse olhando nos olhos de um deus. Quando ele voltou a si, o homem misterioso já havia se afastado, deixando a voz de Venom ecoando distante. Nos encontraremos novamente. Espero por isso. A figura misteriosa desapareceu gradualmente de vista. Naquele momento, um som próximo chamou a atenção de Ed. Antes que ele pudesse reagir, o traje Venom o envolveu novamente. Uma bala se cravou no traje. Humanos. Venom rugiu furiosamente e, sob os olhares horrorizados de Thomas e dos outros, avançou contra eles. Crocante, crocante. Seguiu-se uma série de sons que faziam o cérebro quebrar.
Quando tudo se acalmou, só restou uma pilha de cadáveres. Na Fundação Vida, Drake e sua equipe, assistindo a batalha, estavam em pânico e furiosos. Drake bateu o punho na mesa, seu rosto cheio de frustração. Embora tenha sido Ed quem matou a maioria de seus homens, a figura misteriosa de preto persistia em sua mente. Longe do campo de batalha, Ed e Venom estavam conversando. Quem é ele? Ed perguntou em voz alta. Ele procurou em suas memórias, sentindo uma vaga familiaridade, mas incapaz de se lembrar. Ed, por que se preocupar? Minha outra metade disse que nos encontraríamos de novo. Você vai descobrir então. Venom provocou. Ed, olhando para o rosto sombrio de Venom, perguntou. O que é você? Eu sou Venom. Venom circulou Ed, com a voz rouca. Seu corpo me pertence. Você acabou de arrancar a cabeça de alguém? Preciso repor minhas energias. Escute com atenção, Ed. Você não nos encontrou, nós encontramos você. Você é como meu corcel. Venom declarou a posse. Ed respondeu enquanto caminhava, como um parasita. Sua atitude em relação a mim é muito diferente da sua cara metade em relação àquele sujeito de preto. Ele parecia muito atencioso, como um cão pastor. Ed falou sem rodeios. Venom, de repente ele notou algo. Parasita? Ed, Venom rugiu. A discussão continuou. Para onde você está me levando? Vamos encontrar o foguete do Drake. Você conhece essa pessoa. Como você sabe que eu o conheço? Eu sei de tudo, Ed. Realmente. Eu sei tudo sobre você. Estou na sua cabeça. Quando você estiver com fome, você comerá pessoas de novo. Muito provável. Oh meu Deus. Viemos à Terra em busca de comida. Coopere e você viverá. Essa é a minha condição. Ed se sentiu em conflito. Naquele momento seu telefone tocou. Ed olhou para o identificador de chamadas. Era um colega. Ao atender, uma voz feminina perguntou. Ed, estamos esperando por você na Fundação Vida há muito tempo. Onde você está? Ed respondeu sem jeito. Deixe-me explicar. Enquanto isso, o homem de preto que Ed tinha visto estava caminhando por um beco isolado. Capítulo 42. Em um beco isolado, Venom formou uma pequena cabeça, seu rosto cheio de confusão. Sid, por que estamos indo embora desse jeito? Venom ficou perplexo. Eles não deveriam impedir Drake de lançar o foguete para trazer os simbiontes de volta? Sid olhou para Venom e disse casualmente, eu confio no Ed. Ele deve ser capaz de deter Drake. Claro, isso era apenas uma desculpa. Sid simplesmente acreditava que o lançamento do foguete levaria algum tempo. Em vez de gastar esse tempo tentando impedi-lo, ele achou que era melhor ficar mais forte. Se ele pudesse elevar todos os poderes da cobra ao máximo, o chamado meteorito simbionte seria uma questão trivial para ele. Balançando a cabeça, Sid acrescentou, e a Terra é uma água profunda, cheia de coisas e pessoas além da sua imaginação. Algumas coisas serão resolvidas por outros, só precisamos observar. Águas profundas? O rostinho de Venom estava cheio de confusão, sem entender. Não era só a Terra. Quão profundo poderia ser? A dúvida passou pela sua mente, mas então ele se concentrou no que tinha acabado de acontecer. Seu rosto se iluminou de entusiasmo. Sid, você foi incrível agora mesmo. Estavam todos apavorados com você. Você não viu a expressão no rosto tolo da minha outra metade, não tem preço. O rosto de Venom se transformou em surpresa, falando incrédulo. Sid, a energia azul que você disparou e a maneira como você desviou as balas, esses são seus superpoderes? Ele se lembrou dos 2 assassinos de antes. Naquela época seu anfitrião também exibiu outros superpoderes. Você tem tantas habilidades. Venom ficou incrédulo. Tendo criado um vínculo completo com vários humanos, ele sabia, pelas memórias deles, que esse hospedeiro parecia um pouco estranho. Muito forte, quase anormal. Balançando sua pequena cabeça preta, Venom não pensou muito nisso, pensando que o hospedeiro era apenas um pouco incomum. Sid, para onde estamos indo agora? Venom perguntou curioso. Vamos sair desta área primeiro. Eu já te disse que estou sendo caçado. Enquanto ele falava, Sid saiu rapidamente da área. Ao longo do caminho, raios de sol o tocaram. E energia de fótons mais um, e energia de fótons mais um, e energia de fótons mais um, desbloqueie o progresso 80%, pontos de energia, 298, Sid olhou para o painel. Ainda faltavam muitos pontos de energia para atingir 85%. Meia hora depois, Sid parou gradualmente. Com Venom parecendo confuso, ele começou a praticar partícula negra. Experiência com partículas negras mais um, experiência com partículas negras mais um, logo já era noite. Habilidade, partícula negra 266500 nível 2, observando os dados do painel, Sid suspirou aliviado. Ele passou quase o dia inteiro para chegar a esse nível. Amanhã à noite, ele deve estar pronto para ser atualizado. Se não fosse por manter a energia máxima, ele poderia ter aumentado os dados ainda mais. Então, ele deixou a área e, com a ajuda de Venom, encontrou um lugar isolado para dormir. Com Venom sentindo perigo e sua energia de fótons interna detectando anomalias, ele não estava muito preocupado. Na manhã seguinte, e energia de fótons mais um, e energia de fótons mais um, e energia de fótons mais um, atordoado, Sid foi acordado pelo som imediato. Ele olhou para o painel. Pontos de energia, 355. Depois de se levantar, ele continuou praticando partícula negra com Venom ainda parecendo confuso. O tempo voou e logo era noite. Um aviso soou em sua mente. Habilidade, partícula negra 0.000 nível 3.
Olhando os dados atualizados no painel e sentindo a mudança repentina em seu corpo, o humor de Sid melhorou. O que aconteceu? Venom ficou instantaneamente alerta, notando uma mudança no corpo de Sid, mas sem entender o que havia mudado. Ele ficou muito confuso. Sid não respondeu imediatamente, sentindo silenciosamente as mudanças repentinas dentro dele. A luz solar é continuamente absorvida, preenchendo o vazio de energia dos fótons. Quando sua energia de fótons estava cheia, Sid silenciosamente sentiu as mudanças. Com a partícula negra no nível 3, ele descobriu que sua energia agora podia executar mais de 70 habilidades de nível 2. Quase dobrou. Sid levantou a mão e, sob o olhar atônito de Venom, disparou uma partícula negra de nível 3 no chão. Experiência com partículas negras mais 1. Ondulações negras apareceram em seu dedo, seguidas por uma partícula negra do tamanho de um punho. Com um ruído agudo, a partícula disparou em direção ao chão. No segundo seguinte, um buraco do tamanho de um punho, e com 24 metros de profundidade apareceu no chão. Venom ficou chocado. Os lábios de Sid se curvaram em um leve sorriso. Nada mal, a potência aumentou significativamente. Se antes, atingir uma pessoa com uma partícula preta tinha apenas uma pequena chance de sobrevivência com tratamento médico imediato, agora, com uma partícula preta do tamanho de um punho, as chances de sobrevivência eram mínimas. Bater nos membros poderia ser uma forma de sobreviver, mas bater no tronco ou na cabeça era quase certamente fatal. Afinal, ninguém sobreviveria com um buraco do tamanho de um punho no peito, abdômen ou cabeça, a menos que tivessem o fator de cura do Wolverine. Mas quantas pessoas neste mundo tinham habilidades de cura? Resumindo, a partícula negra se tornou uma habilidade altamente letal, garantindo que os alvos não precisassem de um golpe subsequente, ao contrário de antes. Antes, não acabar com o alvo significava que ele sobreviveria, mas acabar com ele significava desperdício de energia, o que era desvantajoso contra múltiplos inimigos. Mas, sentindo o consumo de energia dos fótons, Sid balançou a cabeça, sentindo-se um pouco impotente. Aquele único ataque consumiu uma parte significativa de sua energia de fótons. Estimando aproximadamente, ele poderia executar cerca de 30 partículas negras de nível 3. Parece que terei que lidar com a escassez de energia por um tempo, a menos que ele adquirisse mais habilidades ou as aprimorasse para aumentar sua energia de fótons. Sid balançou a cabeça, desamparado. Depois de testar a partícula negra, ele estava prestes a sentir o impacto do aumento da energia dos fótons no fóton luz do sol quando a voz de Venom o interrompeu. Sid, eu vi errado? Como seu lançamento ficou tão maior? O alcance também aumentou muito. Venom achou isso inacreditável, quase pensando que era uma ilusão. A prática pode aumentar tanto? Ele não entendeu. Você viu errado. Sid tossiu levemente, falando despreocupadamente. Sério? O rosto negro de Venom estava cheio de confusão. Aproveitando a confusão de Venom, Sid olhou para o céu. O sol estava quase se pondo, a fraca luz do sol tingia o céu de vermelho. No segundo seguinte, a energia do seu fóton diminuiu. Capítulo 43. De repente, num raio de cerca de 25 metros, a luz rosada do sol distorceu-se ligeiramente. Sid rapidamente interrompeu suas ações para evitar que sua energia de fóton se esgotasse. Enquanto absorvia a fraca luz do sol para repor a energia perdida, Sid pensou. Aumentou apenas cerca de 5 metros. Balançando a cabeça, ele se sentiu um pouco decepcionado. O aumento foi bastante comum, longe do que ele esperava. Ele esperava um aumento de 40 a 50 metros, mas isso era pedir demais. Afinal, isso foi apenas uma pequena melhoria na qualidade da energia de seus fótons, juntamente com um aumento na quantidade total de energia, resultando em uma pequena expansão do alcance. Parece que para realmente aumentar o alcance, preciso aprimorar o luz do sol para o nível 3. Sid balançou a cabeça, percebendo que precisava ir devagar. No entanto, outras habilidades que atingiram o nível 3 também trouxeram melhorias significativas, então nem tudo foi ruim. Aprimorá-las continuamente também seria um impulso considerável. O que vem a seguir para atualizar? Luz do sol? Enquanto ele pensava, Venom ficou atordoado. Foi minha imaginação ou a luz do sol apenas distorceu em grande escala? Disse Venom, surpreso. Sid respondeu casualmente. Sério? Talvez tenha sido só sua imaginação. Imaginação. Venom ficou atordoado. Poderia realmente ter sido uma alucinação? Sid não percebeu nada? Naquele momento, Venom duvidou que sua percepção estivesse falhando. Primeiro, os ataques de Sid se tornaram significativamente maiores, então ele sentiu a luz do sol distorcendo. Venom ficou perplexo. Ai. Sid pigarreou e se concentrou em escolher a próxima habilidade a ser aprimorada. Em seguida, escolherei escudo de rebote. Sid tinha pensado bem nisso. Embora a luz do sol fosse crucial, ela exigia muita energia e tempo para ser aprimorada. Tempo que poderia ser usado para aprimorar diversas outras habilidades até o nível 3. Mais importante ainda, ele atualmente carecia de capacidades defensivas, tendo muitas habilidades ofensivas, mas poucas defensivas. Ele poderia ser derrubado por um ataque surpresa se não tomasse cuidado. O escudo de rebote era bastante útil, pelo menos contra balas modernas. Além disso, ele também podia bloquear ataques de energia, embora ele ainda não tivesse tido a chance de testar isso. Atualizar essa habilidade para o nível 3 expandiria significativamente seu alcance defensivo. Então ele não precisaria ativar 2 escudos de rebote simultaneamente em combate.
Olhando para o céu e sentindo a energia dos fótons se recuperando dentro dele, Sid não continuou praticando e saiu da área. Quando o sol se pôs e a lua nasceu, então a lua se pôs e o sol nasceu novamente. E energia de fótons mais um, e energia de fótons mais um, nada inesperado aconteceu e Sid passou a noite em segurança. Na manhã seguinte, ele retomou a prática de suas habilidades. Experiência de escudo de rebote mais um, experiência de escudo de rebote mais um, à noite. Habilidade, escudo de rebote 241-500 nível 2, o tempo voou e mais um dia se passou. Depois de usar um pouco de sua energia interna, ele atualizou com sucesso o escudo de rebote para o nível 3 antes do pôr do sol. O aviso soou. Habilidade, escudo de rebote 0.000 nível 3. Sentindo as mudanças em seu corpo, Sid sorriu. Experiência de escudo de rebote mais um. Ao ativar o escudo de rebote, ele não pôde deixar de suspirar de alívio. O alcance do escudo de rebote havia de fato aumentado significativamente. Ao ser ativado, cobriu toda a sua frente. Isso significava que desde que ele fosse cuidadoso com os lados e ativasse o escudo de rebote rapidamente, sua defesa estaria essencialmente segura. Claro, isso supondo que sua energia não acabasse. Se acabasse, até ele poderia ficar sobrecarregado. Naquele momento, ele se sentiu muito mais confiante. Enquanto isso, como a ativação do escudo de rebote foi bastante sutil, Venom não percebeu muita coisa. Ele apenas observou perplexo Sid praticando, sem entender o propósito de tudo aquilo. Durante esse tempo, Venom continuou insistindo para que ele tomasse uma atitude, reclamando que já fazia algum tempo que não mordia ninguém. Sid, sentindo-se impotente, ignorou os pedidos de Venom e se concentrou em luz do sol. Logicamente, ele deveria aprimorar outras habilidades primeiro, mas não conseguiu evitar. Comparado com luz do sol, a melhoria de outras habilidades parecia insignificante. Com partícula negra para ataque e escudo de rebote para defesa, ele estava bem protegido agora. Com expectativa, ele esperou pela manhã seguinte. A noite caiu e as horas passaram. Com os sentidos aguçados de Venom, ele passou outra noite segura e sem ser perturbado. Quando o céu começou a clarear, olhando para o céu nublado e coberto de nuvens, Sid franziu a testa ligeiramente. E energia de fótons mais um? Embora ele ainda estivesse absorvendo luz solar, a taxa havia diminuído drasticamente. Azarado? Sid suspirou. Mas era compreensível. O tempo estava ensolarado há vários dias. Um dia chuvoso acabaria chegando. E energia de fótons mais um? Se eu pudesse voar acima das nuvens. Sid balançou a cabeça, sentindo um desejo crescente de voar. Ele se perguntou se a habilidade desbloqueada com 85% de progresso seria flutuar ou voar. Naquele momento, ele sentiu ainda mais expectativa. Depois que Luz do Sol fosse atualizado, ele trabalharia no progresso do desbloqueio. Enquanto absorvia a luz do sol, Sid praticava a luz do sol da melhor maneira que podia. Experiência Luz do Sol mais um. Um brilho suave e dourado apareceu ao redor dele, atordoando Venom, que ficou sem palavras. O que é isso? Venom ficou completamente perplexo. Ele percebeu que realmente não entendia seu anfitrião, Sid. Quanto tempo se passou e Sid já havia demonstrado outra habilidade inexplicável. Brilhante. De que serviu isso? Venom circulou o jovem, tentando não rir, e perguntou, Sid, você está tentando se tornar uma lâmpada? De repente, Venom pensou em algo. Ah, você brilhando desse jeito. Parece mesmo aquelas representações humanas de Deus. Sid balançou a cabeça, concentrando-se na prática do fóton Luz do Sol. Experiência Luz do Sol mais um. Experiência Luz do Sol mais um. Experiência Luz do Sol mais um. Enquanto Sid praticava a Luz do Sol no início da manhã, ações também aconteciam dentro da base experimental 23. 3 guardas vestidos de preto caminharam lentamente em direção a uma sala de confinamento especial. Esta sala era única, com um espaço vazio ao redor. Não havia outros prisioneiros, e até as barras de ferro eram muito mais grossas, como se tivessem sido especialmente reforçadas. Eles chegaram às grades e rapidamente abriram a porta, caminhando em direção à figura presa por várias correntes lá dentro. Número 5, acorde. Ao perceber a chegada deles, o número 5 levantou a cabeça. Ele tinha a pele clara, era alto e magro, e vestia um terno branco. Seu olhar era calmo. Venha conosco. Desatando suas correntes, os 3 guardas o levaram até a última sala de confinamento. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 44. Passos ecoaram lentamente pelo corredor silencioso. O grupo de 4 logo chegou à sala de confinamento que continha o número 1. Olhando para aquela sala que era tão rigorosamente guardada quanto a sua, se não mais, os olhos do número 5 brilharam com forte apreensão. Até ele estava desconfiado da pessoa que estava lá dentro. Não era só porque a pessoa lá dentro era poderosa, mas também porque ela tinha o título de matador de mutantes. Pensando na interferência do pulso, até o número 5 demonstrou uma ponta de desgosto nos olhos. Os 4 espiaram lá dentro. Um homem de meia idade, aparentando ter cerca de 2 metros de altura, com um físico corpulento e um corpo aparentemente feito de bronze, estava deitado com os olhos fechados em uma cama de ferro branco. Ao ouvir os passos, o número 1 abriu os olhos e olhou para cima. Número 1, há uma missão que a base precisa que você cumpra. Liderando o grupo, o diretor Mark abriu a porta da cela e foi até lá para destravar as correntes do número 1. Quando as correntes caíram, o número 1 esticou o corpo com uma expressão feroz no rosto. Com uma voz áspera e estrondosa, ele disse, uma missão?
Uma missão que exige a minha ajuda? Que tipo de missão vale meu tempo? Olhando para os guardas, um leve sorriso de escárnio surgiu em seu rosto, sentindo que eles estavam fazendo um grande alarido por nada, precisando dele para uma tarefa trivial. Além disso, nós vamos levar o número 5 também? O rosto metálico do número 1 mostrou uma pitada de raiva, sentindo-se insultado. Mark olhou para ele e disse: o inimigo é muito problemático, um mutante poderoso, e está em uma ordem direta do diretor Alessandro. Ao ouvir que o inimigo era um mutante poderoso, número 1 ficou ainda mais indiferente, demonstrando certa irritação, pronto para zombar. Entretanto, ao ouvir o nome Alessandro, o sorriso de escárnio em seu rosto desapareceu, substituído pelo respeito. Não apenas ele, mas o número 5 mostrou uma expressão semelhante. Mark sorriu e se virou, liderando o grupo para fora. Eles caminharam pela área onde os prisioneiros comuns eram mantidos. Num instante, os prisioneiros que conversavam anteriormente ficaram em silêncio, e a área ficou tão silenciosa que foi possível ouvir o som de um alfinete caindo. É o número 1 e o número 5. Ao ver o brilho metálico do número 1 e o calmo e indiferente número 5, os prisioneiros ficaram aterrorizados, com os olhos cheios de medo. Ninguém entendia o terror desses dois monstros melhor do que eles. Eles ainda se lembravam de quando um homem negro e forte tentou assediar o número 5, e o número 5, mesmo sob a repressão do controlador mutante, conseguiu usar um choque de energia. Uma explosão de energia vermelha cobriu o homem em um instante e em 2 segundos, ele estava carbonizado e morto no chão, em um estado horrível. Sem mencionar que o número 5 também tinha uma cura super rápida, como uma barata imortal. Ninguém conseguia derrotá-lo. O número 1 foi ainda mais direto, socando o ofensor em pedaços com sangue e membros voando por toda parte, assustando inúmeras pessoas até a morte. Depois disso, qualquer um que os provocasse teria um fim terrível. Então, tanto prisioneiros comuns quanto mutantes tinham medo deles, não apenas por causa de sua força, mas também por sua natureza implacável e fria, que matavam sem hesitação. Olhando para os prisioneiros, um sorriso de escárnio brilhou nos olhos do número 1. Ele os desprezava, ou melhor, qualquer um abaixo dele. Enquanto eles passavam, os prisioneiros começaram a discutir. Para onde estão levando o número 1 e o número 5? Você se esqueceu do número 37? Os prisioneiros, antes confusos, de repente entenderam, sentindo regozijo e pena. O número 37 está condenado desta vez, ninguém pode enfrentar esses dois monstros. Certo, mesmo que o número 37 seja forte, ele acabou dessa vez. Esperemos que o número 37 possa sobreviver. Até o jovem sardento que havia falado com Sid balançou a cabeça. Que Deus te abençoe. Começaram as apostas sobre se o número 37 seria trazido de volta com membros quebrados ou morto. Ninguém acreditava que o número 1 e o número 5 pudessem fracassar. Fora da base do experimento, o número 5 franziu a testa levemente e perguntou: para onde você está nos levando para encontrar seu alvo? Mark sorriu dizendo: a localização do número 37 é difícil de precisar. Ele está em constante movimento. Precisamos esperar por um mutante de codinome Cão de Caça. Mas Cão de Caça está em uma missão e não pode vir imediatamente, então precisamos de um tempo. Enquanto ele liderava o caminho, ele continuou falando. Agora estou levando vocês para capturar outro mutante, para ajudar vocês a se adaptarem um ao outro e possivelmente aprenderem a cooperar, para evitar qualquer contratempo ao lidar com o número 37. Ao ouvir sobre cooperação, tanto o número 1 quanto o número 5 mostraram-se indiferentes. Eles acreditavam que não havia necessidade de cooperação. Eles poderiam lidar com o número 37 sozinhos. E o número 37? O número 1 ficou um pouco irritado e perguntou: você está dizendo que devemos ir atrás desse tal número 37? Ao ouvir a classificação, o número 1 percebeu a força do número 37. Pensando nisso, uma expressão de desdém apareceu em seu rosto. Não apenas ele, mas o número 5 também pareceu incrédulo, pensando que tinha ouvido errado. O número 37 precisando de sua intervenção? Mark olhou para eles e explicou: depois de capturar outro mutante, explicarei e mostrarei alguns dados e vídeos sobre o número 37. Lembre-se, o número 37 não é tão fácil de lidar quanto você pensa. Apesar das palavras de Mark, tanto o número 1 quanto o número 5 permaneceram indiferentes, sentindo que ele estava exagerando, até mesmo sugerindo assistir a vídeos. O que acharam ridículo. Ele não entendia o poder deles? Os 5 entraram num carro e partiram para longe. Meia hora depois, eles pararam em frente a uma casa. Depois de sair, Mark desbloqueou os controles mutantes do número 1 e do número 5. Então, eles se aproximaram da casa-alvo. Bang, bang, bang. Depois de uma série de batidas, uma voz jovem veio de dentro. Quem está aí? Clique e a porta foi aberta. A cabeça de um adolescente loiro apareceu. Parecendo muito jovem, o rosto de Fabian empalideceu instantaneamente. O corpo metálico do número 1 e os uniformes de diretor imediatamente o encheram de inquietação. Bang! Mark segurou a porta com a voz severa. Recebemos um relatório dizendo que Fabian usou superpoderes. Capítulo 45. Antes que Mark pudesse terminar de falar, Fabian, percebendo suas intenções, mudou de expressão e usou sua habilidade.
Com um estrondo alto, uma força telecinética invisível surgiu de seu corpo, avançando em direção a 5 pessoas do lado de fora da porta. Mark e os 3 guardas empalideceram. Antes mesmo que pudessem levantar as armas, foram arremessados a vários metros de distância, caindo com força no gramado. O número 5 teve um destino semelhante. Ele foi arremessado a poucos metros de distância pela força telecinética, sofrendo alguns arranhões no caminho. No entanto, esses arranhões cicatrizaram em segundos. Quanto ao número 1, ele nem se moveu. Seu corpo, brilhando com um brilho metálico, permaneceu firme no lugar como um pilar de aço, completamente inalterado. Você. Fabian tentou várias vezes, mas não conseguiu mover o número 1, seu rosto ficando pálido. O número 1 sorriu ameaçadoramente, pirralho. Fabian, sentindo-se em pânico, desviou o olhar para as armas espalhadas no chão. 3 pistolas pretas flutuavam no ar, com os canos virados para o número 1, prontas para disparar a qualquer momento. Mas antes que Fabian pudesse atirar, a ação do número 1 o interrompeu. Uma luz amarela brilhou nos olhos do número 1, seguida por um ruído estranho reverberando ao redor deles. Com uma série de estrondos, as armas caíram no chão. Meu poder! Fabian olhou incrédulo, olhando com medo para o homem metálico com olhos amarelos brilhantes. Minha habilidade foi bloqueada. O número 1 zombou, seu pirralho inútil. Ignorando a resistência de Fabian, ele facilmente o levantou pelo colarinho e o jogou na frente de Mark. Tudo bem, ele é seu. Que chato, disse o número 1, virando-se para o carro. O número 5, com os olhos brilhando de cautela, seguiu silenciosamente. Mark, parecendo um pouco surpreso, comentou, eu subestimei você. Desculpando-se brevemente, Mark voltou sua atenção para Crowley. Mostre a eles a filmagem do número 37. Crowley assentiu, recuperando uma placa de prata e entregando-a ao número 1. O número 1 e o número 5 inicialmente pareceram indiferentes, achando desnecessário, mas ainda assim observaram por curiosidade. Enquanto a filmagem mostrava as habilidades e cenas de combate do número 37, a surpresa tomou conta de seus olhos. Até o desesperado Fabian parecia atônito. Enquanto assistiam às imagens do adolescente no meio do combate, derrotando continuamente vários inimigos com habilidades como teletransporte e partículas pretas, raios de energia azul e reflexos de balas, a admiração encheu os olhos de Fabian. Os números 1 e 5, apesar do choque inicial, logo retomaram suas expressões indiferentes. Esse é o número 37? Perguntou o número 5. Ele tem tantas habilidades? Nato Mark assentiu. O número 1 e o número 5, apesar do espanto, ainda sentiam uma ponta de inveja. Eles ganharam seus poderes por meio de inúmeros experimentos, sobrevivendo contra todas as probabilidades. Por que o número 37 teve tanta sorte? Que pirralho sortudo! O número 1 estalou a língua, mas depois se recompôs dizendo, múltiplas habilidades não significam nada. Se ele me encontrar, acabou para ele. Mesmo sem sua habilidade de interferência de pulso, o número 1 se sentiu confiante contra o número 37. O número 5 compartilhava um sentimento semelhante. Embora nem sempre concordasse com o número 1, ele reconhecia a força deste, acreditando que conseguiria lidar com o número 37 com sua explosão de energia. Naquele momento, ele estava ansioso para dar uma lição ao número 37. Mark, balançando a cabeça, alertou. Embora tenhamos avaliado os limites do número 37 e visto suas habilidades nesta filmagem, você deve permanecer cauteloso. Suas inúmeras habilidades ainda podem pegá-lo desprevenido. Passem um tempo na base para se acostumarem. Assim que o rastreador mutante chegar, partiremos para capturar o número 37. Fabian, permanecendo em silêncio, sentiu simpatia pelo número 37. Quem sabia quando o número 37 seria capturado? Ele não podia se culpar por pensar assim. O homem de metal era muito poderoso com uma habilidade irritante. Ele olhou para outra pessoa aparentemente normal, sentindo ainda mais pena do número 37. Enquanto retornavam para a 23ª base experimental, a internet estava fervilhando de atividade. Para acalmar o público, a bela e charmosa Irina apresentou um show ao vivo. Diante de dezenas de milhares de espectadores, ela usava um vestido preto e branco, seu sorriso era encantador e ela falava suavemente. Não se preocupem, espectadores. De acordo com as informações secretas que tenho, o garoto mutante será capturado em breve. Com um sorriso ainda mais encantador, ela continuou. Ouvi dizer que as autoridades usaram sua arma secreta desta vez. Quanto à arma secreta, vou mantê-la em mistério por enquanto. Saiba apenas que desta vez, o garoto não escapará. Encerrando o show ao vivo com um sorriso, Irina deixou os espectadores em discussões acaloradas. Capítulo 46. Arma secreta? Irina parece confiante desta vez, ela provavelmente não irá falhar. Estou realmente curioso. Se Irina tem tanta certeza, aquele fugitivo não vai escapar, haha. Acordado. Os internautas estavam agitados com as discussões e seus corações estavam cheios de expectativa. Eles estavam ansiosos para ouvir Irina anunciar que o mutante fugitivo havia sido capturado. Imaginavam se haveria uma transmissão ao vivo desta vez. Curiosidade e expectativa preenchiam suas mentes. Enquanto o público em geral especulava sobre quando o fugitivo seria derrotado pela arma secreta e capturado, alguns mutantes e alguns conhecidos de Sid que viram a notícia ficaram preocupados. Em um túnel subterrâneo escuro, esse carinha, Logan largou o charuto e franziu a testa com preocupação. Chris, ao lado dele, suspirou e disse, espero que ele fique bem. Otto e Valentin trocaram um olhar.
Precisamos ajudá-lo? Otto levantou a mão. Valentin balançou a cabeça, descartando a ideia. Como podemos ajudar se nem sabemos onde ele está? Tudo o que podemos fazer agora é rezar para que ele supere esse perigo. Ao ouvir isso, Chris franziu a testa. A informação que Irina revelou provavelmente é verdadeira. Aqueles que tentam capturar Sid devem ter preparado uma arma secreta. Irina parece muito confiante. É provável que Sid. Ele queria dizer mais, mas acabou ficando em silêncio, embora todos entendessem o que ele queria dizer. De fato, considerando a força que Sid demonstrou recentemente, ele não era invencível. Havia muitas maneiras de lidar com ele. Veneno, assassinato por atirador de elite, um grupo de pessoas bem armadas atacando e armas mirando o GNX. Só de pensar nisso, eles poderiam inventar vários métodos para conter Sid, sem mencionar os meios mais aterrorizantes que Irina chamava de arma secreta. Nesse momento Logan falou: Ei, aquele garoto está em perigo, não podemos ficar parados. Devemos tentar encontrá-lo e resgatá-lo. Chris assentiu, indicando sua disposição de procurar. Otto e Valentin hesitaram por um tempo antes de finalmente concordarem com a ideia depois de se olharem. Depois de alguns preparativos, eles deixaram o esgoto e começaram a procurar, tentando encontrar Sid antes que o governo fizesse. Além de Logan e os outros assistirem à transmissão de Irina, o professor X, na distante mansão X, também estava falando seriamente com o Ciclope Scott. Scott, você encontrou aquele mutante nível ômega? Parado ali perto, Scott balançou a cabeça. Ao ouvir isso, o professor X ficou um pouco ansioso, preocupado que o mutante de nível ômega pudesse cair em mãos erradas, potencialmente causando um desastre inimaginável. Nesse momento, Ciclope, incapaz de conter sua curiosidade, perguntou: Professor, esse mutante de nível ômega é realmente tão importante que precisamos encontrá-lo? O professor X olhou para ele, balançando a cabeça, sabendo que Scott não havia testemunhado de fato o poder de um mutante de nível ômega. Mesmo com alguma compreensão, era apenas uma estimativa baseada em Jin. O professor X explicou lentamente: Scott, você não entende. Ômega não é simplesmente o nível 5, na verdade, é um nível infinito. O poder de um mutante de nível ômega não pode ser avaliado por padrões comuns. Ao ouvir isso, Scott pareceu chocado. Nível infinito? O mutante de nível ômega é realmente tão poderoso? A diferença entre os níveis 4 e 5 é tão grande. Enquanto ele estava ali atônito, o professor X suspirou. Encontre-o o mais rápido possível. Então, ele olhou para Scott. Scott, faça o possível para encontrar o mutante nível ômega, mas agora você precisa ajudar outra criança. Entendendo instantaneamente o que o professor queria dizer, Scott assentiu. Professor, vou levar pessoas para salvar aquela criança. Vou buscar Jin e os outros. Com isso, ele saiu do escritório para encontrar Jin e Tempestade. Observando sua figura partindo, a preocupação do professor X aumentou, preocupado tanto com o mutante de nível ômega quanto com a criança prestes a enfrentar o perigo. Meia hora depois, Ciclope, tendo reunido sua equipe, embarcou no jato e voou em direção à cidade-alvo. Assim como os X-Men agiram, Magneto e Eric também agiram dentro da Irmandade de Mutantes. Virando-se para Mística, Eric perguntou: Raven, você encontrou a pessoa que eu perguntei? A esguia mística de pele azulada balançou a cabeça. O garoto é muito bom em se esconder, eu simplesmente não consigo encontrá-lo. Ela havia se infiltrado em departamentos governamentais, mas nem mesmo eles o encontraram, muito menos ela. Ao ouvir a explicação, Eric franziu a testa descontente. Fique de olho nesses departamentos. Veja quando eles vão atrás do garoto e, se necessário, se disfarce. Eric ordenou. Mística assentiu e se virou para sair. Mas antes que ela pudesse ir, a voz de Eric soou atrás dela. A propósito, e o mutante de nível ômega que eu pedi para você encontrar? Mística balançou a cabeça novamente. A carranca de Eric se aprofundou. Ao vê-la desaparecer, Eric riu de repente. Velho amigo, vamos ver quem encontra o mutante nível ômega primeiro. Enquanto os X-Men e a Irmandade de Mutantes se movimentavam, Ed, fugindo com Venom, também viu a notícia. Ed não pensou muito sobre isso e logo esqueceu depois de uma olhada. Além deles, Hyde e os outros dois que já tinham conhecido Sid na organização clandestina, também viram a notícia porque sempre acompanhavam suas atualizações. Agora eles estavam olhando um para o outro. Depois que se separaram, eles perguntaram a alguns mutantes o que significava a maior ameaça aos mutantes. Muitos não sabiam. No entanto, eles imaginaram que provavelmente se referia a mutantes de nível 4, 5 ou até mesmo de nível ômega. A possibilidade de nível 5 ou nível ômega não era pequena. Eles ficaram chocados. Diante da notícia de que Sid estava sendo caçado, eles se sentiram em conflito, sem saber se deveriam ajudar o amigo. Meio-dia. O céu estava nublado, nuvens espessas e uma tempestade parecia iminente. E energia de fótons mais um? E energia de fótons mais um? Neste momento, Sid estava praticando diligentemente a energia fóton. Habilidade, energia de fótons, 11.500 nível 2? Olhando para o painel, ele murmurou: que tempo horrível. Se não fosse pelo clima, uma manhã de treino não teria proporcionado tão pouco progresso. Capítulo 47. Sovosh. Um vento úmido soprava enquanto uma chuva forte caía do céu.
Sid franziu a testa, interrompeu sua prática de energia fóton e foi para debaixo de um prédio para se abrigar da chuva. A chuva finalmente parou ao anoitecer. Habilidade, energia de fótons, 19.500 nível 2. Observando seu progresso, Sid balançou a cabeça, ansioso pelo sol do dia seguinte. O tempo passou e logo chegou o dia seguinte. O sol brilhava intensamente. Quando a luz do sol o atingiu, uma série de notificações surgiram. E energia de fótons mais 1, e energia de fótons mais 1. Enquanto Sid praticava energia fóton, o pessoal da base 23 recebeu a chegada da pessoa que estavam esperando. Base 23. Finalmente. Número 1 e número 5, que esperavam impacientemente, olharam de longe para a pessoa que estava sendo trazida. Entre eles estavam o diretor Marco, o capitão Kenny e o capitão George, além de uma dúzia de soldados fortemente armados. No meio deles estava o cão de caça. Essa pessoa usava roupas cinzas, tinha cabelos amarelos e uma aparência comum, aparentando cerca de 30 anos, nada notável. Ele é o cão de caça? Enquanto o grupo se aproximava, o número 1 perguntou impacientemente. O capitão Kenny, ao lado do cão de caça, assentiu. Sim, ele é o cão de caça. Ele então pegou um travesseiro que o garoto mutante havia usado uma vez e o entregou ao cão de caça. Sob os olhares atentos do número 1 e do número 5, o cão de caça cheirou o travesseiro cuidadosamente e então começou a procurar pela base. Logo ele andou direto em uma direção específica, aparentemente tendo captado as moléculas de cheiro deixadas por seu alvo. Ao ver o cão de caça determinar a direção, o capitão George e o capitão Kenny secretamente deram um suspiro de alívio. Eles temiam que a chuva forte da noite anterior pudesse apagar os vestígios, mas parecia que as habilidades de um mutante eram excepcionais. Mesmo depois de tanto tempo, ele ainda conseguia rastrear o cheiro. O grupo entrou em veículos, seguindo o cão de caça. O cão de caça, movendo-se rapidamente à frente, parecia um verdadeiro cão de caça. O tempo passou, e depois de cerca de meia hora, de repente o cão de caça que estava correndo na frente diminuiu a velocidade e parou. A área à frente era muito isolada, e até mesmo as ruas e casas pareciam muito degradadas. Estamos perto do esconderijo do número 37? O capitão George, ao sair do carro, estava animado com os olhos brilhando. O cão de caça assentiu. Nós o encontramos, haha. Número 37, vamos ver como você escapa desta vez. O capitão Kenny riu amargamente. O capitão George também zombou. Número 37, venha conosco e seja nosso rato de laboratório. Eles começaram a montar sua operação. Clique, clique, clique. 5 aranhas sentinelas saíram de um cofre, com seus olhos mecânicos brilhando em vermelho. Enquanto isso, o diretor Marco conduziu 2 homens em direção a um prédio alto e distante. Eles monitorariam o alvo de um ponto de observação elevado, usando drones para localizar sua posição. Se o avistassem, imediatamente repassariam sua localização de fuga para George e os outros. Mesmo com o cão de caça, eles tomaram essas precauções para evitar qualquer acidente. Olhando para as 12 pessoas restantes, o número 5 disse casualmente, deixem essa luta conosco. Vocês podem assistir ou dar apoio. O capitão George e o capitão Kenny assentiram, sentindo-se confiantes. Enquanto discutiam, Sid também notou algo incomum. Sid, tenha cuidado. Venom emergiu de repente de sua mão direita, olhando solenemente para a distância. A testa de Sid franziu levemente, ficando alerta. Ele sabia que os sentidos de Venom eram aguçados e deviam ter detectado alguma coisa. Escudo de deflexão mais um escudo invisível apareceu na frente dele. Sid se aproximou cautelosamente do lado de fora e olhou para longe. No segundo seguinte, sua expressão mudou ligeiramente. Um grupo de pessoas de aparência familiar estava à distância, uma delas apontando para ele, aparentemente dizendo que o alvo estava lá dentro. Transferência espacial mais um. Transferência espacial mais um. No olhar atônito de Venom, a figura de Sid desapareceu de onde ele estava. Entretanto, Sid franziu a testa, percebendo que não importava onde ele se escondesse, as pessoas distantes sempre pareciam capazes de encontrar sua localização. Sid sabia que tinha que lidar com essas pessoas para escapar. No segundo seguinte, mantendo seu escudo defletor, ele saiu. Terreno aberto. Sob os olhares atentos de todos, uma figura misteriosa vestida de preto, com o rosto escondido por um capuz preto, saiu lentamente. Você finalmente saiu. O capitão Kenny sorriu maliciosamente. Vamos ver como você corre desta vez. Nesse momento, um leve sorriso surgiu no rosto metálico do número 1. Você é o tal número 37, o lixo? O número 5 permaneceu indiferente. O capitão Kenny zombou novamente. Você sabe quem eles são? Comparado a eles, você não é nada. Volte para o laboratório com a gente, haha. Ele riu alto, extravasando a frustração acumulada pelos fracassos repetidos. Finalmente ele conseguiu lidar com esse cara direito. O capitão Kenny estava de bom humor. Ao lado dele, o capitão George sentia o mesmo, sorrindo largamente. O número 5 possuía cura super rápida e explosões de energia. O número 1 tinha um corpo metálico, força aprimorada, sentidos aguçados, e o mais importante, interferência de pulso. Como esse garoto poderia lutar contra isso? Ele zombou. No momento, mesmo que o número 37 quisesse correr, ele não conseguiu. Sem suas habilidades, o número 37 seria uma pessoa comum. Como ele poderia resistir? Sid inclinou a cabeça. É mesmo? Ei,
Vendo a atitude desafiadora de Sid, o Capitão George zombou. Você logo verá o quão poderosos eles são. Vai ser horrível para você. Quando ele terminou, o número 5 deu um passo à frente, com uma expressão calma e indiferente. Tudo bem, deixe-me brincar com você primeiro. O número 1 olhou para ele, cruzando os braços, sem dizer nada. Embora ele não tivesse uma opinião muito boa sobre o número 5, lidar com o número 37 seria mais do que suficiente. Provavelmente o número 37 morreria num único movimento? O Capitão George e outros que estavam por perto começaram a se preocupar, temendo que o número 5 pudesse ser muito duro e matar o número 37 imediatamente. Sob o olhar de todos, o número 5 fez seu movimento. Em um instante, uma energia vermelha aterrorizante surgiu do número 5, distorcendo a luz ao redor. A onda de energia forçou o Capitão George e os outros a recuar, com rostos horrorizados. Que energia assustadora! Quando esse pensamento surgiu no segundo seguinte, vários metros de energia vermelha irromperam como uma onda gigante, avançando em direção ao número 37. Estrondo. O chão se desintegrou centímetro por centímetro em seu caminho. Sob o olhar chocado de todos, a energia vermelha envolveu Sid. O número 37 está pronto. Esse pensamento surgiu na mente de todos. Capítulo 48. Quando a energia vermelha do número 5 envolveu o número 37, ninguém acreditava que ele poderia sobreviver. A expressão do número 5 permaneceu indiferente, como se ele estivesse acostumado com esse resultado. O número 1 balançou a cabeça. O Capitão George zombou. Eu disse para você voltar para o laboratório conosco. Por que você não me ouviu? O Capitão Kenny, por outro lado, sentiu-se um pouco arrependido, culpando o número 5 por ser muito autoritário. Que pena. Parece que você não vai escapar dessa vez, hahaha. Entretanto, quando a energia vermelha diminuiu, eles ficaram chocados com o que viram. O brilho vermelho desapareceu gradualmente, revelando o garoto ileso como se nada tivesse acontecido. O que? O número 37 não morreu? Impossível. O Capitão Kenny olhou incrédulo para Sid, que permanecia ileso. Como ele poderia estar bem? O sorriso irônico do Capitão George congelou em descrença. A expressão indiferente do número 5 mudou, seus olhos se arregalaram de surpresa. O número 1 também ficou surpreso. Como isso pode ser possível? Enquanto tentavam acreditar no que viam, ouviram um menino dizer calmamente, voltando para você. No momento seguinte, algo ainda mais chocante aconteceu. Estrondo. Uma enorme onda de energia vermelha apareceu na frente de Sid e correu em direção ao número 5. Você. O número 5, incrédulo, respondeu apressadamente com sua própria energia vermelha. Estrondo. Um clarão de luz vermelha surgiu e, enquanto a poeira baixava, o Capitão Kenny e os outros ficaram chocados. O corpo do número 5 estava carbonizado, suas roupas estavam quase todas incineradas e ele parecia completamente desgrenhado. Será que ele reagiu devagar demais? Ou o quê? O número 5 não bloqueou completamente o ataque? Mas o mais importante era que o número 37 tinha usado a habilidade do número 5. Isso é impossível, gritou o Capitão Kenny, incapaz de aceitar. Como você fez isso? Como você pode ter tal habilidade? Suas exibições anteriores não eram seu limite? Ele ficou completamente incrédulo. O Capitão George, número 1, e a dúzia de soldados também estavam incrédulos. O número 37 tem tantas habilidades? Outros ficaram chocados, mas número 1 e número 5 não conseguiram evitar sentir uma onda de ciúmes. Por que ele tem tantas habilidades como mutante? Não é justo. Mas apesar das inúmeras habilidades de Sid, isso não significava que eles estavam com medo. Sob o olhar atônito de Sid, o corpo carbonizado do número 5 começou a mudar. Os músculos se contorciam e cicatrizavam, o tecido enegrecido caía e a pele nova se regenerava rapidamente. Logo, o número 5 aparentemente renascido apareceu diante de todos. Esta é uma regeneração rápida realmente poderosa. O Capitão Kenny e os outros ficaram visivelmente impressionados. Considerando os ferimentos anteriores do número 5, uma pessoa normal teria morrido muito antes da infecção se instalar. Mas o número 5 se recuperou em menos de 1 minuto. Que poder regenerativo assustador! Não é de se admirar que o número 5 seja chamado de monstro. Os olhos dos soldados estavam cheios de medo. Se ele pudesse se regenerar sempre assim, quem poderia derrotá-lo ou matá-lo? O Capitão George zombou. Você não pode matar o número 5. Viu só? Pare de lutar. Você não pode vencer. Se resistir, só encontrará desespero. Os outros recuperaram a confiança. Com a cura rápida do número 5 e as habilidades do número 1, que chance o número 37 tinha? Os olhos do número 5 brilharam vermelhos. Você me irritou. Sério? Sid perguntou calmamente. Sob o olhar expectante de todos, energia vermelha mais uma vez surgiu do número 5. Ele estendeu a mão, formando uma explosão de energia vermelha. Estrondo. O número 5 jogou para frente. Enquanto todos observavam, o garoto do capuz preto levantou a mão direita e casualmente deu um tapa na bola de energia vermelha, como se estivesse matando uma mosca. Colidir. O som de vidro quebrando ecoou. Diante do olhar atordoado de Venom e de todos, a bola de energia vermelha voou de volta a uma velocidade inimaginável. Ah! O número 5 gritou. A bola de energia vermelha o atingiu, fazendo-o voar. Seu corpo se chocou contra uma parede distante com um som estrondoso. Quando a parede rachou, todos puderam ouvir fracamente o som de ossos quebrando.
Olhando para o desgrenhado número 5 e depois para Sid, que casualmente havia afastado a bola de energia vermelha, todos ficaram estupefatos. O que está acontecendo? Como isso pôde acontecer? Eles mal podiam acreditar no que estavam vendo. O número 5, como uma formiga, não conseguiu nem revidar. Este número 37. Nesse momento, o número 1, com sua pele metálica e rochosa, deu um passo à frente. Olhando para o número 5, ele franziu a testa impacientemente. Número 5, você está ficando cada vez mais inútil. Não consegue nem lidar com uma criança, que desperdício. À distância, o número 5 se levantou com um olhar de ressentimento. Os olhos amarelos do número 1 se voltaram para Sid, e ele zombou. Garoto, não pense que só porque você fez o número 5 parecer patético, você pode vencer. Eu não sou como ele. Ele é um desperdício, mas eu... Ele zombou. No momento seguinte, sob o olhar animado e expectante de todos, seus olhos brilharam em amarelo. Interferência de pulso. O Capitão George e os outros se animaram, sorrindo amplamente. Os olhos do número 1 brilharam em amarelo enquanto ele zombava. Sob minha interferência de pulso, você não pode usar suas habilidades mutantes. Qual é a sensação de ter poder, mas não conseguir usá-lo? Ha. O número 1 riu. Nesse momento, o número 5, deliberadamente mantido fora do alcance da interferência do pulso, riu friamente. Uma luz vermelha irrompeu de seu corpo, formando uma bola de energia carmesim em sua mão direita. No segundo seguinte, ele lançou a bola de energia em direção a Sid. Estrondo. A bola de energia vermelha voou pelo ar, distorcendo a luz ao seu redor. Ao ver isso, os soldados se animaram. O Capitão George zombou e o Capitão Kenny sorriu. O número 1 olhou para ele, despreocupado. Mas no segundo seguinte, algo inesperado aconteceu. Crash. O som de vidro quebrando. A bola de energia carmesim mudou de direção de repente, voando direto em direção ao peito do despreocupado número 1. Bum! A luz vermelha explodiu, e o número 1 foi lançado voando, seu corpo colidindo com uma parede distante. O Capitão George e os outros ficaram atordoados. Sid inclinou a cabeça. Que pulso! Capítulo 49. Ao ver o número 1 sendo atingido pela onda de energia e olhar para o garoto parado ali, os rostos de todos ficaram cheios de descrença. A interferência de pulso falhou? Isso é impossível. O Capitão George não conseguia acreditar. Nem ele, nem Kenny, nem número 1 e número 5 conseguiam compreender. Todos sabiam de uma coisa muito bem. Ninguém conseguiria usar suas habilidades sob interferência de pulso. Isso foi confirmado através de inúmeros experimentos e batalhas. Mas agora, a cena diante deles destruiu suas conclusões. O número 37 ainda poderia usar suas habilidades mutantes sob interferência de pulso? O Capitão George ficou completamente incrédulo, e os outros não ficaram melhores. Isso desafia o senso comum. O número 5 não conseguiu se conter e perguntou diretamente. Número 1, você não usou interferência de pulso nele? Os outros pensaram o mesmo, seus olhos se voltando para o número 1. O número 1 subiu, parecendo um pouco desgrenhado. Apesar do corpo metálico, ele não ficou realmente ferido. Ao ver seu corpo, todos não puderam deixar de se maravilhar com sua capacidade de defesa. O número 1 respondeu com raiva, eu usei. Não sei o que está acontecendo. Esse garoto. Ele encarou Sid perplexo e murmurou. Por que a interferência do pulso falhou? Isso não deveria ser possível. Não há habilidade que eu não possa neutralizar. Sid olhou para ele. De fato, a interferência de pulso não havia falhado. Quando o número 1 ativou a interferência de pulso, Sid sentiu claramente que sua absorção de energia parou de funcionar. Mesmo que a luz do sol atingisse seu corpo, ele não conseguia absorver nenhuma energia. Entretanto, ele descobriu que a interferência do pulso não tinha efeito em suas habilidades de mimetismo, e ele ainda podia usar as habilidades de Orochi. Além disso, a energia luminosa dentro dele não havia desaparecido, e era por isso que ele ainda conseguia reagir. Ele silenciosamente se maravilhou com a natureza bizarra das habilidades mutantes. Se não fosse pela natureza especial de sua imitação, ele poderia ter sido pego desta vez. Pensando nisso, seu olhar para o número 1 e os outros ficou mais frio. Procrastinar poderia levar a complicações, e ele não pretendia prolongar a situação por mais tempo. Enquanto se preparava para agir, o Capitão Kenny zombou de longe. Número 37, você realmente me surpreende cada vez mais. Você consegue usar suas habilidades mesmo sob a interferência do pulso do número 1? Qual é o seu segredo? Por que você é tão especial? Balançando a cabeça, ele continuou, mas não importa. Mesmo que você consiga resistir à interferência do pulso do número 1, não poderá matar o número 1 e o número 5. No final, você ainda vai acabar no laboratório frio. E desta vez, estamos totalmente preparados. Você não pode escapar. Seu rosto estava cheio de sorrisos frios e irônicos. O Capitão George também zombou. Volte para o laboratório conosco, haha. Os 12 soldados ao redor deles recuperaram a confiança. Quanto ao número 1 e ao número 5, suas expressões também se acalmaram. Como disseram o Capitão George e o Capitão Kenny, não importava o quão especial o número 37 fosse, ele não poderia causar nenhum problema significativo. Sob poder absoluto, suas lutas foram inúteis. Ajoelhe-se, garoto. O número 1 zombou, caminhando pesadamente em sua direção. O vento uivava. Cada passo que ele dava deixava uma pegada profunda, revelando seu imenso poder. O corpo do número 5 mais uma vez jorrou energia vermelha.
Ao mesmo tempo, 5 aranhas sentinelas pretas começaram a se mover, enquanto Kenny e os outros observavam com expectativa e número 5 e número 1 se preparavam para unir forças para matar o garoto à distância. Uma mudança inesperada ocorreu. Experiência Luz do Sol mais um. Retorne ao nada. Uma luz ofuscante brilhava no alto. Num instante, uma luz fraca envolveu tudo ao redor deles. O número 1, que estava correndo, fez uma pausa e parou lentamente. O número 5 também interrompeu suas ações. O Capitão George e os outros olharam ao redor. O que está acontecendo? O que é essa luz? Enquanto pensavam nisso, eles de repente sentiram uma dor intensa, e alguns soldados começaram a gritar. Ah, meu corpo! Todos, suportando a dor, olharam ao redor em pânico, e seus olhos se arregalaram em choque. Sob a luz fraca, tudo em seus corpos começou a desaparecer. Roupas, armas, até mesmo carne. Tudo se desintegrou em partículas que então desapareceram no nada. Ao testemunhar essa cena horrível, ninguém conseguia manter a calma, e o medo enchia seus olhos. O que é isso? É você? Como isso é possível? De repente, o Capitão Kenny se virou, olhando feio para o garoto à distância. Como você está fazendo isso? Que luz é essa? Que tipo de habilidade é essa? Ele não conseguia acreditar e os outros também não. O que são essas luzes? Essa é uma das habilidades do número 37? Como isso pode ser? Num frenesi, alguém atirou em Sid, mas foi inútil. Além disso, tanto o número 1 quanto o número 5 começaram a se desintegrar. Embora a energia vermelha tenha surgido do número 5, ela não conseguiu impedir a desintegração. O corpo metálico do número 1 também começou a se desintegrar aos poucos. Essa era uma habilidade que eles nunca tinham visto antes. Uma habilidade de classe 5. O medo tomou conta do rosto de todos. Infelizmente, não importa como eles reagiram, seu destino estava selado. Partículas encheram o ar enquanto começavam a se desintegrar. Logo, as pessoas começaram a desmaiar e morrer. Não. Em seus momentos finais, o Capitão Kenny rugiu em relutância. Eu não quero morrer não. Ele começou a balbuciar incoerentemente, sua mente se desintegrando em desespero e raiva. Por que resistir? Por que não voltar para o laboratório conosco? Por que não? Com um grito final de desespero, ele se desintegrou em partículas e desapareceu. Ao mesmo tempo, o Capitão George teve o mesmo destino, com o rosto tomado pelo terror. O desespero consumia enquanto ele implorava. Poupe-me. Poupe-me. Número 37, por favor. Mas antes que ele pudesse terminar, ele também se desintegrou em partículas, desaparecendo completamente. Os 12 soldados, incluindo o observador cão de caça, seguiram o exemplo. Apenas as 5 aranhas sentinelas, número 1 e número 5 permaneceram. Mas as aranhas sentinelas não duraram muito. Seus corpos negros racharam e se desintegraram em inúmeras partículas, desaparecendo sem deixar vestígios. Quanto ao número 1 e ao número 5, o olhar frio de Sid se voltou para eles. Capítulo 50. O número 5 estava envolto em energia vermelha, tentando resistir à desintegração causada pela luz. Para seu crédito, ajudou um pouco. A desintegração diminuiu um pouco. No entanto, o efeito foi mínimo. À medida que a energia vermelha que o protegia se desfazia, seu corpo começou a entrar em contato com a luz, fazendo com que sua carne se desintegrasse em partículas. Ao mesmo tempo, sua rápida cura tentou neutralizar esse efeito, criando um breve impasse. Infelizmente para ele, a desintegração foi mais rápida que sua cura. A balança pendeu para a destruição. O número 5 olhou incrédulo para o garoto à distância. Grandes quantidades de energia surgiram ao redor de Sid, fazendo com que suas roupas pretas tremulassem dramaticamente, dando a ele uma aparência etérea, como se pudesse voar a qualquer momento. Uma aura de terror e luz emanava dele, aparentemente capaz de afastar qualquer um que tentasse se aproximar. O número 5 se esforçou para estender a mão direita, dando um passo em direção ao garoto na tentativa de detê-lo. Mas sob a luz envolvente, todos os seus esforços foram em vão. Sua carne começou a desaparecer, expondo seus ossos brancos. Do outro lado, o número 1 não se saiu melhor nem pior. Apesar de seu corpo rochoso e metálico ser incrivelmente resistente, ele também se desintegrava inabalavelmente. Em pouco tempo, a maior parte dele desapareceu, revelando grandes áreas de osso. Sangue amarelo fluiu, e seu coração ainda batendo podia ser visto fracamente. Com um gemido de raiva e relutância, todo seu corpo desabou no chão. Estrondo. Poucos segundos depois, seu corpo enorme também se transformou em partículas. O número 5 estendeu sua mão direita esquelética, tentando agarrar algo, mas seu movimento congelou. Ao cair no chão, seu corpo se desintegrou rapidamente. Naquele momento, tudo ao redor deles desapareceu. A luz diminuiu gradualmente e as vestes pretas ao redor do corpo de Sid se acomodaram. Quando tudo se acalmou, o local ficou estranhamente silencioso, e não havia mais nada onde aquelas pessoas estavam. Silencioso, aterrorizante. Sid olhou para as pessoas completamente desaparecidas e sentiu o esgotamento da energia luminosa dentro dele, deixando um tanto desamparado. O poder de luz do sol era imenso, mas o consumo era igualmente exagerado. Bastava um uso e sua energia luminosa estava quase esgotada. Felizmente, a luz do sol rapidamente restaurou sua energia luminosa. Caso contrário, ele não saberia o que fazer em seguida. Além do problema da energia luminosa insuficiente, ele notou outro problema ao usar luz do sol dessa vez. A energia vermelha do número 5 pode bloquear levemente o poder do sol, e sua capacidade de cura atrasou significativamente a desintegração.
O número 1 também se desintegrou mais lentamente que as pessoas comuns quando seu corpo metálico foi alvo. Parece que luz do sol precisa ser melhorado. Sid pensou, balançando a cabeça. Embora a luz do sol tivesse a essência de uma habilidade de nível ômega, ela estava apenas no nível 2, então sua força era um tanto deficiente. Já era impressionante ter atingido esse nível de poder. Se estivesse no nível 5, essas pessoas não durariam um segundo antes de se transformarem em partículas e desaparecerem no ar. Sid olhou para a barra de experiência de luz do sol, ansioso por sua performance no nível 3. Naquele momento, Vênus surgiu de repente de sua mão direita. Sid, você... A pequena cabeça de Vênus, cheia de dentes, estava escancarada como se pudesse engolir uma bola de basquete. Ele não conseguia acreditar no que tinha acabado de ver. O garoto diante dele parecia um deus. Não fale, disse Sid sem prestar atenção em Vênus por enquanto, e em vez disso observou o céu. Durante o uso de luz do sol, ele sentiu algo no céu sendo obliterado pela luz. Poderiam ser drones. Sid franziu a testa e, sentindo a energia ligeiramente recuperada dentro dele, começou a procurar pela área. 10 minutos depois, ele chegou ao telhado de um prédio abandonado. Ao ver o equipamento não recolhido no chão, Sid franziu a testa profundamente. Tem mais alguém aqui? De pé no telhado, ele examinou os arredores, mas não encontrou nenhum indivíduo suspeito. Parece que eles fugiram. Ele se virou para Vênus. Vênus, você consegue sentir alguém suspeito por perto? Vênus balançou a cabeça. Esqueça. Sid franziu a testa e depois relaxou. Parecia que aquelas pessoas não podiam ser encontradas. Procurar não era o seu forte. Em vez de perder tempo, ele deveria se concentrar em melhorar o nível de luz do sol e desbloquear o progresso. Se o nível de luz do sol aumentasse e o progresso de desbloqueio atingisse 100%, ele teria mais confiança, mesmo diante do perigo. Sid se virou e saiu do prédio abandonado. Enquanto caminhava, ele refletiu. Embora eu não tenha lidado com todos, ainda assim foi um alívio. Pensando nos detestáveis Capitão George e Capitão Kenny, ele sorriu levemente. Em breve, haverá aquela base experimental. Os olhos de Sid brilharam com determinação. Ele não havia se esquecido de quem era o verdadeiro cérebro por trás das caçadas constantes. Se tivesse poder suficiente, já o teria destruído. Enquanto estava perdido em pensamentos, Vênus não conseguiu mais se conter. Ao relembrar os acontecimentos recentes, ele ainda sentiu uma onda de choque. Que tipo de poder era esse? Inacreditável. Era como o poder de um deus. Aterrorizante. Olhando para Sid, ele sentiu que seu anfitrião parecia envolto em mistério, preenchido com uma aura de desconhecido. De repente, Vênus se lembrou de algo e disse: Sid, você me disse alguns dias atrás que a distorção da luz do sol era uma ilusão. Ele também se lembrou de ter provocado Sid recentemente, dizendo que a luz que emanava dele o fazia parecer uma lâmpada. Acontece que não era uma lâmpada, mas sim um poder tão aterrorizante? Vênus ficou atordoado. Ao encarar o número 1 e o número 5 inicialmente, até ele sentiu desespero, pensando que tudo havia acabado. Mas, inesperadamente, no momento em que a luz envolveu tudo, ele se sentiu sufocado. Esse poder, capaz de destruir tudo, fez com que ele sentisse como se estivesse realmente vendo um deus, destruindo tudo casualmente como uma divindade. Quanto mais pensava nisso, mais chocado se sentia. Foi sua ilusão. Vendo a cabecinha ingênua de Vênus, Sid respondeu casualmente. Enquanto conversavam, a cerca de 1 quilômetro de distância, 3 pessoas corriam freneticamente. Calça. O diretor Marco correu desesperadamente. Nesse momento, ele cobriu a boca com a mão, os olhos cheios de terror, sem ousar parar. Os outros 2 soldados estavam em estados semelhantes, com os olhos cheios de medo, as mentes em caos, quase enlouquecidos. Eles não conseguiam acreditar no que tinham acabado de ver. Capítulo 51. A luz destruiu tudo. Recordando o que aconteceu há pouco tempo sob a luz, o Capitão George e seus homens não ofereceram resistência e foram todos transformados em cinzas. O diretor Marco e os outros não conseguiram conter o medo estampado nos olhos. O que é que foi isso? Poder do número 37? Como pode haver tanto poder? O diretor Marco sentiu um arrepio. Os outros 2 soldados não se saíram muito melhor. Naquele momento, seus corações estavam tomados apenas pelo medo, profundamente aterrorizados por aquele poder. Esse é um poder que os humanos podem possuir? Era simplesmente divino. Uma sombra profunda ficou em seus corações. A partir de então, sempre que alguém mencionasse mutantes, eles involuntariamente pensariam naquele garoto e sentiriam medo. Aquele poder que destruiu tudo. Depois de correr por mais um tempo, quando não conseguiram mais sustentar, eles finalmente pararam. Com os corações batendo rapidamente, eles ficaram ofegantes por um tempo antes de se acalmarem, e seu terror também diminuiu lentamente. Depois de recuperar um pouco da compostura, o soldado um pouco mais velho, Jairo, perguntou ofegante: Marco, o que fazemos agora? Capitão George e os outros, estão todos mortos. Ele engoliu em seco, assustado. O diretor Marco respirou fundo, olhou para eles e disse: informe o comandante da base Alessandro rapidamente. Vamos nos apressar e pegar um carro de volta para a base para evitar sermos perseguidos por aquele monstro. Ao ouvir isso, os 2 soldados também ficaram apavorados e correram apressadamente para a estrada próxima, tentando ansiosamente chamar um carro. Mais de meia hora depois, eles retornaram à base 23 de carro. Com passos apressados, eles chegaram ao escritório do comandante da base Alessandro, e Marco bateu com urgência na porta. Entre.
Os três correram para dentro. Ao notar os três, especialmente Marco entre eles, Alessandro ficou intrigado. Marco, você não estava com George para capturar o número 37? Como assim? Você o capturou? Ele perguntou com interesse, parecendo um tanto animado. Já fazia um tempo que não capturavam aquele garoto. Agora que conseguiram, ainda era motivo para ficar feliz. No entanto, assim que terminou de falar, ele notou algo incomum. Marco e os outros dois, que antes eram relativamente normais, imediatamente ficaram pálidos de medo, como se tivessem pensado em algo assustador. O que aconteceu com você? Perguntou Alessandro, confuso. Marco respondeu com medo. Senhor, o capitão George e os outros. Eles estão mortos. Os olhos de Alessandro, de rosto calmo, arregalaram-se instantaneamente. Ele se levantou e perguntou. O que você disse, morto? Como eles poderiam estar mortos? Os três começaram a explicar. Depois de ouvir o relato, o comandante da base Alessandro disse incrédulo. O que? A luz destruiu tudo. George e os outros morreram sob a luz, virando pó? Alessandro estava cheio de dúvidas e descrença. Ele pensou, esses três devem estar loucos ou estão pregando uma peça nele. Caso contrário, como poderiam dizer algo tão ultrajante? Comandante Alessandro, juro por Deus, é verdade. O rosto de Marco estava sério. Vimos a luz destruir tudo. Até mesmo o número 1 e o número 5 não foram exceção. Todos morreram sob o poder do número 37. Ao ver os três ainda com medo, Alessandro ficou chocado. Realmente, o garoto que ele nunca levou a sério, achando que algumas habilidades não eram ameaçadoras, realmente tinha tanto poder? Então, o que exatamente era aquela luz? Ele não pôde deixar de se sentir curioso e intrigado, querendo descobrir que poder aquele garoto possuía. Nesse momento, Alessandro franziu a testa e perguntou. E a interferência de pulso do número 1? O número 1 não teve tempo de usá-lo? O diretor Marco balançou a cabeça e respondeu. A interferência de pulso falhou. O quê? Alessandro ficou ainda mais chocado. Seu rosto escureceu. Aquele garoto se escondeu muito fundo. Esse é o seu poder total? Que diabinho astuto! Naquele momento, ele desejou poder capturar aquele garoto e imediatamente colocá-lo na mesa experimental para pesquisa. O que era aquela luz? Como pode ter tanto poder? E por que o número 37 conseguiu resistir à interferência de pulso do número 1? Todas essas questões intrigavam Alessandro. Quanto à captura, parecia que precisava de um planejamento cuidadoso. Com o poder misterioso que aquele garoto possuía, parecia impossível derrotá-lo facilmente. Seria preciso um preço alto, no mínimo, enviar mais de 100 pessoas para cercá-lo. Ele ainda tinha alguma confiança de que isso daria certo. Por mais inacreditável que fosse o poder daquele garoto, ele ainda era humano. Enquanto fosse humano, dava para lidar com ele. O oponente acabaria ficando sem energia. A especulação anterior de Kenny talvez não estivesse errada. O oponente certamente tinha limites, e agora eles tinham dados sobre seu alcance de poder. Com pessoas suficientes, eles definitivamente poderiam derrotá-lo. Alessandro pensou confiantemente. Naquele momento, ele mal podia esperar para começar a próxima captura. No entanto, ainda era necessário um planejamento cuidadoso, e mobilizar as tropas levaria algum tempo. 2 horas depois, um hóspede indesejado chegou do lado de fora da base 23. Um soldado totalmente armado estava passando por perto de uma grande árvore quando uma figura azul desceu do galho. Com um chute rápido e poderoso, o soldado foi nocauteado instantaneamente, quase sem fazer barulho. Mishka Raven sorriu, sua pele mudando camada por camada até que ela se transformou no soldado deitado no chão. Pegando o soldado, Raven agilmente subiu na árvore, quebrou o pescoço do soldado com um clique e o colocou no galho. Depois de procurar algumas informações sobre sua identidade, Raven pulou da árvore silenciosamente, tão ágil quanto um gato. Então ela começou a patrulhar. Mais de 1 hora depois, Raven entendeu a situação e se concentrou em um soldado. Essa pessoa foi um dos 2 soldados que testemunharam a batalha há pouco tempo. De acordo com informações do diretor e dos prisioneiros, ele era um dos 3 sobreviventes. Os olhos de Raven mostraram dúvida. O que aconteceu? Como só 3 sobreviveram? Com base nas informações que ela reuniu, muitos saíram para capturar o garoto mutante, incluindo 2 pesos pesados. Número 1 e número 5. Pensando nesses 2, até Mishka sentiu um arrepio. Ela mal podia acreditar como o garoto mutante sobreviveu e até os matou. Cura super rápida, impacto energético, metalização corporal, aumento de força, interferência de pulso, etc. Com habilidades tão fortes, como eles poderiam ser mortos? Aquele garoto mutante tinha tanto poder? Naquele momento, Raven estava tomada por profunda confusão e descrença. Naturalmente, ela se concentrou naquele soldado, querendo descobrir a verdade dele. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.